Ei! Oi, tá me ouvindo? Oh, super bem, Kai. E você, tá me escutando? Ah, que bom. Tô. Que linda que você tá! Uau! Ah, eu dei uma melhorada. Carla tá de casa nova, gente. Ateliê novo. Como fala? Confecção nova. Tá um sucesso, prosperidade total. Graças a Deus. Então, Carlinha, queria contar para a turma um pouco de você. Gente, a Carla. Ela tem um trabalho incrível. Ela trabalha com costura criativa, tem cursos incríveis, é uma empreendedora, tem uma marca linda que é o Cultivar e uma pessoa que está transformando a vida de muita gente, né? Está agregando, tá, como eu sempre digo, abrindo as janelas das pessoas, né? Para um mundo maior, que tem mundo lá fora também. E eu convidei a Carla para estar aqui. Além de tudo, ela é minha mentorada também, passou aí um período comigo, que foi incrível, né? A gente teve uma troca muito legal. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, Carla. Como que foi? Quanto tempo que você está nesse negócio? E, e o que foi, assim, o must, assim? O que foi a diferença para você ter sucesso, obter sucesso no seu negócio? Conta um pouquinho aí da tua história. Bom, boa noite, gurias. Muito bom ver vocês todas aí. Eu tô muito feliz, Vanessa, com esse convite, de estar participando da live aqui contigo. Muito obrigada, né, por esse convite. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui participando. As gurias que me acompanham sabem o quanto eu admiro o teu trabalho, né? Quanto tu é uma inspiração para mim, né? Toda essa jornada aí de construção do negócio e da marca, e de tudo, né? E, bom, para quem não me conhece, eu sou Carla Noronha. Eu trabalho com costura desde 2014. Eu decidi montar o ateliê quando eu engravidei do meu segundo filho. Acho que é a motivação de uma boa parte das meninas também, né? Que a gente chega naquele momento de decidir se eu vou voltar para o mercado de trabalho, se eu vou pensar alguma coisa para ficar perto dos meus filhos, e naquele momento foi essa a decisão que eu tomei, né? Eu montei o ateliê para poder ficar em casa. Eu já tinha a Evelyn com 9 anos na época, eles têm 9 anos de diferença um do outro, e aí o Luquinha nasceu e eu decidi montar o negócio. E de tudo que eu pesquisei, a costura foi o que mais me chamou a atenção, né? Assim, tipo, o que mais me atraía, o que eu mais. Aí comecei a aprender a costurar e fazer minhas primeiras peças e comecei a vender aquelas peças que eu fazia. Quer dizer, algumas eu presenteava, né, para ter fotos ali de produtos para poder mostrar. Uhum. E aí eu comecei a vender e eu percebi que lá quando eu montei meu ateliê, minha experiência de trabalho, assim, minha experiência profissional anterior era com vendas, né? Então eu já trouxe essa bagagem das vendas para o meu negócio, o que me ajudou muito. Eu acredito nisso, que eu tinha facilidade para vender o meu produto. E, e eu percebi que o mercado infantil tinha uma aceitação maior para o artesanal. Eu não precisava convencer as mães que o artesanal fazia parte daquele universo. Elas meio que já procuravam, já é do infantil essa coisa do escolher cor, né? Personalizar, que na época eu ainda fazia personalizados. Então, fui guiada um pouco pela própria maternidade, né, que eu estava vivendo aquele momento, mas também por perceber essa facilidade maior de colocar um produto artesanal à venda dentro desse mercado da maternidade, e aí fui para os artigos de bebê, né? Já comecei com fazer almofadinhas no início, com aplique à mão, porque minha máquina não bordava, não caseava, não fazia nada, era uma máquina bem pequenininha, uma Eugene 8 pontos. Hoje ela parece uma máquina de brinquedo para mim, mas na época era o que eu tinha condições. E aí comecei em 2014. E aí comecei com peças pequenas, né? Necessaire, coisinhas pequenas, assim. Aí depois de um ano de ateliê, passei a fazer bolsas, que eu achava que era um produto maior, né? Mas sempre personalizado, né, Vanessa? Sempre assim, a pessoa me dizia as cores que ela queria, o desenho que ela queria, tudo muito. E aí fiquei 7 anos praticamente trabalhando dessa forma, com os personalizados. Uhum. E
Enfim, que nem eu falei assim, eu percebi que a minha experiência anterior com vendas me ajudou a começar o meu negócio. E depois, quando eu fui, uns 3 anos que eu tinha um ateliê, eu fui participar dos grupos de artesãs e eu entendia que o que era uma facilidade para mim era uma dificuldade para a maioria das pessoas e que elas falavam que artesanato não era valorizado, que não conseguiam vender. E eu ficava assim, caramba, mas para mim não é assim. Eu achava, nossa, é tão legal poder fazer artesanal, né? Eu achava que aquilo, nossa, super valorizava o produto, inclusive, não desvalorizava. Nunca tinha pensado nisso por esse lado. E aí foi quando eu comecei a criar conteúdo para artesãs, porque eu tinha esse ponto de vista do meu negócio e comecei a compartilhar isso lá em 2017, ainda muito tímida, muito envergonhada. Qual foi o primeiro curso, Carla? Curso mesmo, sim. Curso mesmo foi de passo a passo. Tá. Foi passo a passo de bolsa, passo a passo de sapatinho, porque as pessoas viam os meus produtos e pediam. E naquela época, eu já desenvolvi os moldes das bolsas, já desenvolvi os moldes dos sapatinhos, eu ficava bastante tempo trabalhando em cima daqueles modelos que eu fazia. E aí eu comecei a vender os cursos de passo a passo naquela época. Só que com o passar do tempo, eu percebi que as pessoas têm dificuldades maiores, né? Dificuldades de negócio. As pessoas olham para o produto como se o produto fosse um negócio. E, na verdade, o ateliê é um negócio. Então, não é só, né? Tu tem que ter esse olhar para o todo, para se preocupar com todas as etapas, e não só com o produto. E aí eu vim cada vez mais para esse outro lado. Então, faz bastante tempo que eu não tenho mais curso de passo a passo, a não ser os que já estão gravados, né? Uhum. Mas hoje em dia eu compartilho muito essa minha jornada, né? De empreender dentro desse mercado artesanal. E aí, dentro dessa jornada, conheci a Vanessa, me encantei demais, entrei naquele curso de decoração de quartinho de bebê. Nossa, e eu entrei no curso quando eu estava montando a marca da Ia Cultivar. Vá. Porque antes eu trabalhava como ateliê Carla Noronha. Depois eu passei a usar o Carla Noronha para vender cursos. Em algum momento eu pensei, não, eu vou criar uma marca para os meus produtos, porque eu já estou usando meu nome para vender cursos, né? Então eu não quis parar de vender produtos no meio do processo. Essa é a minha essência, é onde eu me reabasteço, né? Eu gosto de produzir, eu gosto de vender, principalmente vender, né, Vanessa? Eu Adoro. gosto muito de vender. E aí eu não me imaginava fora das vendas. E aí foi isso, né? Fui compartilhando a minha jornada dentro do digital. Sim. E aí, nessa jornada de construção da marca Cultivar em si, antes de lançar a marca, eu fiquei mais ou menos um ano estruturando, pensando na marca, pensei no nome e fui montando posicionamento, pensando nessas coisas, quando eu conheci a Vanessa. E aí fui fazer o curso de quartinho de bebê, me identifiquei demais com a história dela, né, que ela conta dentro do curso, e ali eu já grudei. Comecei a acompanhar. E aí me tornei mentorada da Vanessa por uma sorte divina, assim, que abriram a mentoria e eu, não, olha, tem que aproveitar, eu tenho que. Porque Uma hora. eu acho que a gente tem. Foi bem na hora, assim, que você tá começando a pôr a mão, assim, mais para valer mesmo na cultivar, né? Eu estava me desvinculando um pouco o meu nome do produto, né? Tava nessa fase de. E às vezes as gurias me perguntam, né, Vanessa? Ah, mas para ter uma marca precisa, pode ser com, não pode ser com o nosso nome. E eu sempre te uso como exemplo, né? Mas olha a Vanessa Guimarães transformou o nome dela numa marca, cresceu, se posicionou. Não precisa ser um nome diferente, né? Eu só não quis usar o meu nome porque eu já estava usando num outro projeto, num outro trabalho, já estava construindo outra coisa e quis fazer a marca. Mas independente de ser, né, um nome próprio ou um nome que a gente escolha um nome diferente, a gente tem que olhar para aquele nome como uma marca. Sim. Mesmo que seja, né? Existe a Vanessa Guimarães, a pessoa que está aqui conversando com a gente, e existe a Vanessa Guimarães, o negócio, a marca, que precisa, né, ter esse olhar como empresa. Exato. Porque tem pessoas que ficam com um olhar muito.
até de muita insegurança, né? Para que, será que eu consigo fazer uma marca, criar uma marca, fazer acontecer uma marca como se fosse um bicho de mil cabeças, né? E na realidade eu acho que é todo um planejamento, né? Para você criar um conceito e imaginar exatamente o que você quer. É, Mas assim, eu já volto nisso. Mas antes eu queria te perguntar, Carla, eu percebo que você fez muitos cursos também. Você teve outras mentorias, né? E como é que foi foi. isso para você? Porque eu percebo que você investiu muito nisso, né? Investi bastante. E, Eu costumo dizer que quanto mais a gente se desenvolve, mais o nosso negócio cresce. Porque, assim, eu não nasci sabendo empreender, né, Vanessa? Eu tive uma experiência anterior com vendas, mas ter uma experiência com vendas não era suficiente para eu tocar um negócio, por exemplo. Então eu comecei, desde o início, eu sempre entendi que eu estou começando pequeno, mas eu quero que esse negócio cresça, eu quero que esse negócio me sustente, sustente meus filhos. Eu preciso ter conhecimentos que eu ainda não tenho. Eu não sabia sobre precificação de produto, eu não sabia sobre, sei lá, gestão estratégica. Inclusive, entrei para a tua mentoria porque eu precisava desenvolver um olhar para aprimorar os meus produtos, né? Olhar para as coleções, olhar para isso de uma forma mais profissional. Porque a gente tem a habilidade de fazer o produto, só que a gente esquece que isso é uma das etapas, né? E a gente fica só investindo muitas vezes. E claro que essa é uma das etapas mais importantes, porque sem o produto não tem a marca, não tem o negócio, não tem o posicionamento, tudo isso é refletido através do produto que a gente faz. Mas realmente eu fui entendendo, eu acho que a gente tem que ter o olhar muito atento para as nossas dificuldades, porque são as dificuldades que nos mostram qual é o próximo passo que a gente precisa dar. Então, se eu tenho muita dificuldade em alguma coisa específica, eu tenho que ficar atenta àquilo e buscar aquele, aquele conhecimento que eu ainda não tenho. claro. A gente não é preparada para empreender, né, Vanessa? Não é preparada, a família não fala disso. A família da Vanessa ainda era mais assim, mas a minha não. E acho que a grande maioria, né? A gente não vem de lares assim de empreendedores, de pessoas. E eu não tinha essa experiência. Então, quando eu fui empreender, eu senti muita dificuldade. E cada dificuldade eu ia prestando atenção para buscar o conhecimento que me faltava. E até hoje, eu me intitulo como uma aprendiz. Eu também, É, eu também. Eu acho que o aprendizado é para o resto da vida, é todo dia. Todo dia a gente está aprendendo algo novo, a gente está trocando, né? E assim, né? Até com as minhas alunas, né? Com as minhas mentoradas, com as minhas alunas, a gente está sempre. É uma eterna troca, é um eterno aprendizado, né? E eu acho que quem pensa que já sabe tudo já morreu, sabe assim? Só foi um equilíbrio, porque e é engraçado essa construção, né? Você disse quando você começou. Quando eu comecei, eu tinha 21 anos, na garagem da minha casa. E por mais que eu venha de uma família de pais empreendedores, né, que já estavam na moda, é outra coisa quando você se vê ali sozinha no negócio, né? Eu perdi minha mãe logo no começo do meu negócio, meu pai em seguida. Então, é a descoberta diária, na rotina, no dia a dia, que você vai descobrindo, quando vão vindo os problemas, quando vão vindo os desafios, você vai descobrindo, né? E agora, o que eu faço aqui? Como eu contorno ali? Como que eu caminho aqui? E assim você vai se tornando, né? Eu não estudei para ser empresária, né? Eu não fiz curso de administração de empresas, eu sou totalmente designer mesmo, meu negócio é produto. Só que na hora que você resolve trabalhar e tornar o seu produto um negócio, né? é. E lembrar que aquilo é uma cadeia, né? É uma coisa orgânica que se movimenta, né? E que depende de outras pessoas para acontecer também, né? Por um tempo você consegue ficar sozinha, mas daqui a pouco você vai precisar de outros braços, de outras cabeças pensando junto. E que desafio é, né, Vanessa, essa parte. Essa é uma das coisas que eu estou vivendo agora, muito recente, né, desse ano, assim, de ter que treinar outras pessoas, de ter que mostrar o jeito que eu quero que as coisas aconteçam. E que desafio é, assim, quantos erros eu já cometi só nesse pequeno período que eu já estou começando nessa parte de precisar de ajuda, porque o negócio está desenvolvendo, o negócio está crescendo, e a gente vai encontrando
essas limitações, né? Sim. E eu comecei, gurias, também em casa, na mesa da cozinha, fazendo, né, maiôzinho 8 pontos, então muita coisa eu fazia à mão lá no começo, porque a minha máquina não tinha recurso. Aí depois, porque uma coisa que a gente precisa entender é, quando a gente olha para o ateliê como um negócio, a gente vai e se preocupa com os números desse negócio, com as metas de vendas, com quanto eu preciso vender o meu produto. Dessa venda, a gente vai reinvestindo no negócio para que a produção fique um pouco mais eficiente, para que a gente consiga aumentar o volume de produtos também que a gente tem capacidade de fazer. Então, são pequenos detalhes que a gente vai aprendendo fazendo. Acho que ninguém está completamente pronta antes. A gente vai aprendendo depois que aprende a nadar depois que se joga na água, né? É bem isso. Eu lembro tão bem, né, a minha saída da garagem, quando eu fiz a primeira reforma, né, na minha casa, eu cheguei a morar lá, e comecei, né, a precisar contratar pessoas, é uma coisa assim que o crescimento, o sucesso, ele vai te empurrando para você, né, quando você está com um alinhamento, com um projeto, né, um propósito e um alinhamento, é, é, o sucesso ele vai vindo e vai te empurrando, né, Carla? E é engraçado que muitas vezes você não está preparada para tudo aquilo. Então você muito rapidamente tem que se mexer. Eu estou falando isso, gente, porque eu, como a Carla, também precisei de ajuda, também precisei ir buscar cursos, conteúdos, mentores, né? Eu tive um mentor financeiro incrível, o Ednei, que assim, teve ao meu lado por muito tempo, e que se não fosse ele, imagina, porque meu negócio nunca foi números, nunca. Sou totalmente de humanas, sou totalmente designer. E também gosto muito do público, gosto muito de vender, trabalhei com vendas desde os 15 anos. Então, a gente tem muita coisa assim em comum, né, Carla? E isso, gente, para falar para vocês, né, que nada vem de graça, assim, que nada cai do céu, né? O conhecimento não cai do céu na nossa cabeça. E eu falo muito nos cursos, principalmente, o quanto é importante o repertório, sabe, Carla? E o repertório, gente, ele vem assim da nossa vivência mesmo, das nossas histórias de vida, né? Das pessoas que a gente conhece, dos lugares que a gente vai, dos cursos que a gente faz, sabe, das rodas de amigos, daquilo que interessa a gente. Então, eu acho que é muito importante a gente ter, sim, vários interesses na vida, sabe? Gostar de muitas coisas. Porque o nosso olhar se amplia também, sabe? Que nem assim, né? Tem pessoas que você fala, ah, mas qual é o teu hobby? Você gosta do quê? Ah, de assistir seriado. E que mais? Ah, de assistir seriado. Mas não tem mais nada? Não, não tem. Né? Então a vida vai ficando limitada, né? A tua janela fica assim com uma frestinha só aberta. Então, eu acho que também isso, né? As pessoas que têm muitos interesses, que gostam, né? Que se interessam pelas coisas. Eu sou uma pessoa, Carla, que eu adoro conversar com pessoas que têm um trabalho completamente diferente do meu. Porque eu acho muito interessante você conhecer, né? Mas como é isso, né? Como é que funciona, né? E vem uma história Verdade. que você então, eu acho e essa curiosidade que eu sempre tive, né, foi uma coisa muito importante, assim, que me levou para frente, me empurrou, e que também eu vejo em você, né, que você não... Né? Eu fui fazer o curso da Vanessa porque, assim, eu naturalmente sou mais voltada para as vendas. Eu gosto muito da parte dos números, por exemplo. Então, eu abri o ateliê em 2014, mas em 2016 eu comecei a estudar a parte de finanças, por exemplo. E hoje também o Ednei vai me ajudar, né? Conheci ele através da Vanessa, vai me ajudar nessa nova etapa de negócio, porque uma coisa é a gente trabalhar sozinha na nossa produção, e outra coisa é a gente começar a ter equipe, ter espaço, ter outros custos. Então, começa e ter venda no varejo, ter venda no atacado, começa a ter um olhar diferente, e eu estou aprendendo agora também a administrar por esse outro olhar, né? Mas eu estudava finanças, principalmente finanças pessoais, né? E eu fui trazendo isso para o meu negócio, então eu também sempre tive essa preocupação. E a parte de desenvolvimento mesmo de produtos, eu não sou essa pessoa criativa que nem a Vanessa.
Então, eu sou mais vendas, mais foco em resultado. A Vanessa também tem foco em resultado, não é disso que eu estou falando. Estou falando que assim, que eu tinha meta de vendas, eu sabia vender, eu desenvolvi meu produto, pensava na produção, mas esse olhar para ter uma personalidade de produto, porque como eu sempre fazia os personalizados, os clientes me diziam, eu quero azul marinho, que nem as gurias que me acompanham aí sabem do ranço que eu peguei do azul marinho. Eu quero azul marinho, eu quero rosa, eu quero... E eu ia lá e fazia. Então, quando eu criei a marca, a Cultivar, eu senti falta do quê? De trazer uma personalidade de produto. Porque a minha personalidade é mais minimalista, digamos assim, né? É muito pouco de tudo. E eu comecei a ver que aquilo estava atrapalhando no desenvolvimento das minhas peças. Por quê? Eu estudando, né, eu entendi que existe uma linha muito tênue entre o simples popular e o simples sofisticado, que era o que eu queria trazer para o meu produto, mas eu não tinha esse olhar assim para entender esses pontos de busca de referências que a Vanessa me ajudou demais nisso, assim, sabe? Foi imprescindível, eu acho, para a marca, para Cultivar, eu ter buscado por esse conhecimento, né? De treinar o meu olhar para buscar essas referências e ter um produto que, apesar de ser simples, ele vai ter ali um borogodó, que nem diz a Vanessa, né? Ele vai ter o seu charme, mas o quanto foi importante também me dar por conta disso, né? Porque se eu não tivesse atenta a essa minha dificuldade e eu não assumisse que, sim, alguns pontos eu precisava buscar por essas referências e buscar por esse conhecimento, talvez eu não tivesse desenvolvido, né? Se eu ficasse muito presa dentro daquilo que era a minha preferência pessoal, talvez eu não tivesse conseguido desenvolver a marca, por exemplo, né? Então, são coisas que no desenvolvimento do negócio a gente tem que estar atenta, né? Eu digo, as nossas dificuldades, elas nos mostram qual é o próximo passo. Os erros, eles acontecem para nos mostrar onde é que a gente tem que melhorar. Sim. A gente não pode ser... Eu vou falar aqui de novo, mas eu sempre digo isso para as gurias que me... É porque eu faço muita live, então eu estou sempre falando muita coisa. Mas o que eu digo é assim, ó, a gente não pode se transformar no erro, se apegar no erro. Ai, nossa, eu nunca vou conseguir, nossa, eu não sei fazer isso, e assumir aquele não saber fazer como uma verdade absoluta. Porque se a gente não sabe, é porque a gente ainda não tem aquele conhecimento. Mas se aquele conhecimento existe, a gente pode buscar por ele, né? E desenvolver as partes que a gente precisa desenvolver do negócio. Todas nós vamos ter habilidades naturais para alguma coisa. Vendas é muito fácil para mim, por exemplo, assim como desenvolver produtos é muito fácil para a Vanessa, né? Mas e o restante a gente precisa também fazer esse equilíbrio de todo o negócio. É perfeito isso.